depois dos 49 anos. Por que eles dizem isso? Porque eles dizem, antes dos 49, a mulher sempre tem medo de engravidar. Mesmo que ela esteja tomando pílulas, nenhuma delas é 100% garantida. Há certo medo. Por volta dos 49 anos, quando tem início a menopausa e a menstruação se interrompe, então não há nenhum medo. A mulher está completamente livre. Se a doutrina dele se espalhar, as mulheres vão se tornar vampiros. As mulheres de idade perseguirão os homens, porque agora elas não têm medo e a autoridade sanciona isso. Na realidade, eles dizem que agora é o momento propício para desfrutar, sem nenhuma responsabilidade. E também os homens, eles continuam dizendo a mesma coisa. Eles topam com um homem que com 60 anos pode fazer amor 5 vezes por dia. Esse homem parece uma extravagância. Algo está errado com seus hormônios e com o seu corpo. Aos 60 anos. Ele não é natural, porque de acordo com o meu ponto de vista, e digo isso em função da minha própria experiência em muitas vidas, posso lembrá-las, aos 49 anos, um homem natural não está interessado em mulheres. O interesse acaba. Assim como vem, vai. Tudo o que vem tem de ir. Tudo o que se ergue tem de cair. Toda onda que se levanta tem de desaparecer. Deve haver uma época em que ela desaparece. Aos 14 ela vem. Aos 49, mais ou menos, ela se vai. Mas um homem fazendo amor 5 vezes por dia aos 60. Algo está errado. Algo está mesmo muito errado. O corpo dele não está funcionando corretamente. É o outro extremo da impotência, o outro extremo. Quando um menino de 14 anos não sente a atração do sexo, nem um jovem de 18 tem desejo, algo está errado, tem de ser tratado. Quando um homem de 60 anos precisa fazer amor 5 vezes por dia, algo está errado. O corpo dele tornou-se frenético, não está funcionando correta e naturalmente. Se você vive inteiramente o momento, então não há nenhuma necessidade de se preocupar com o futuro. Uma infância vivida corretamente o leva a uma juventude equilibrada e madura, fluindo, vital, animada, um oceano selvagem de energia. Uma juventude vivida corretamente leva-o a uma vida bem estabelecida, calma e tranquila. Uma vida tranquila e calma leva-o a uma investigação religiosa. O que é a vida? Viver não é bastante. A pessoa tem de penetrar o mistério. Uma vida calma e tranquila leva-o a momentos de meditação. Esta o leva a renunciar a tudo o que é inútil agora, ao que é apenas lixo, refúgio. Toda a vida se torna lixo. Só uma coisa sempre permanece, eternamente valiosa, e ela é a sua consciência. Por volta dos 70 anos, quando você está pronto para morrer, se você viveu tudo corretamente, no momento certo, nunca procrastinando, nunca fazendo planos para o futuro, você viveu totalmente no momento, independentemente do que ele tenha sido. 9 meses antes da sua morte, você se tornará consciente. Você chegou a uma grande consciência. Você pode ver que agora a morte está próxima. Muitos santos anunciaram a morte deles de antemão, mas eu não deparei um único exemplo em que a morte fosse anunciada antes de 9 meses. Exatamente 9 meses antes, um homem de consciência, não sobrecarregado de passado, porque uma pessoa que nunca pensa no futuro, nunca pensará no passado. Eles estão juntos. O passado e o futuro estão juntos, unidos. Quando você pensa no futuro, ele não é nada senão a projeção do passado. Quando você pensa no passado, isso não é nada senão tentar planejar o futuro. Eles estão juntos. O presente está fora de ambas as coisas. O homem que vive neste momento, aqui e agora, não está sobrecarregado de passado nem de futuro. Ele permanece sem um fardo. Não tem nenhum fardo para carregar. Ele se movimenta sem peso. A gravidade não o afeta. Na realidade, ele não anda. Ele voa.
Ele tem asas. Antes que morra, exatamente 9 meses antes, ele se tornará consciente de que a morte está a caminho. E ele desfrutará e celebrará e dirá às pessoas: meu navio está a caminho, só vou ficar mais algum tempo neste banco de areia. Logo irei para minha casa. Esta vida foi bela, uma experiência estranha. Amei, aprendi, vivi muito, sinto-me enriquecido. Cheguei aqui sem nada e partirei com muita experiência, muita maturidade. Ele será grato a tudo o que aconteceu, ao bem e ao mal, ao certo e ao errado, porque com tudo isso ele aprendeu. Não só com o certo, com o errado também. Os sábios que ele conheceu, aprendeu com eles, e os pecadores, sim, aprendeu com eles também. Todos ajudaram. As pessoas que o roubaram ajudaram. As pessoas que o ajudaram ajudaram. As pessoas que foram amigas ajudaram. As que foram inimigas ajudaram. Todo mundo ajudou. O verão e o inverno, a satisfação e a fome, tudo ajudou. A pessoa pode ser grata a tudo. Quando a pessoa é grata a tudo e está pronta para morrer, celebrando a oportunidade que lhe foi dada, a morte se torna bela. Então a morte não é o inimigo, é o melhor amigo, porque é o crescendo da vida, é o cume mais alto que a vida alcança. Não é o fim da vida, é o clímax. Parece o fim porque você nunca conheceu a vida. Para alguém que conheceu a vida, ela é como o próprio crescendo, o próprio cume, o cume mais alto. A morte é a culminação, a realização. A vida não termina nela. Na realidade, a vida floresce nela. É a flor. Mas para conhecer a beleza da morte, a pessoa tem de estar pronta para ela. Tem de aprender a arte. A relação madura. Dependência, independência, interdependência. O amor pode ter 3 dimensões. Uma é a da dependência. Eis o que acontece à maioria das pessoas. O marido é dependente da esposa, a esposa é dependente do marido. Eles exploram um ao outro, dominam um ao outro, possuem um ao outro, reduzem um ao outro a uma mercadoria. Em 99% dos casos, isso é o que está acontecendo no mundo. Eis porque o amor, que pode abrir as portas do paraíso, abre apenas as portas do inferno. A segunda possibilidade é o amor entre 2 pessoas independentes. Isso também acontece de vez em quando, mas isso também traz infelicidade, porque há um conflito constante. Nenhuma adaptação é possível, os 2 são muito independentes, e ninguém está pronto para se comprometer, para se adaptar ao outro. Os poetas, os artistas, os pensadores, os cientistas, os que vivem num tipo de independência, pelo menos mentalmente, são pessoas cuja convivência é impossível, são pessoas excêntricas. Dão liberdade ao outro, mas a liberdade deles parece mais indiferença do que liberdade. Dá a impressão de que eles não se preocupam, de que não se importam. Eles se entregam mutuamente ao seu próprio espaço. A relação parece ser apenas superficial. Eles têm medo de se aprofundar mais uns nos outros porque estão mais ligados à própria liberdade do que ao amor, e eles não querem se comprometer. E a terceira possibilidade é a da interdependência. Isso acontece muito raramente, mas sempre que acontece, uma parte do paraíso cai na terra. 2 pessoas, nem independentes, nem dependentes, mas numa grande sincronicidade, como que respirando no mesmo corpo, uma alma em 2 corpos. Sempre que isso acontece, acontece o amor. Só isso se pode chamar de amor. As outras 2 formas não são realmente amor, são apenas vínculos, sociais, psicológicos, biológicos, mas vínculos. A terceira forma é algo espiritual. Necessitar e doar, amar e ter. C.S. Lewis dividiu o amor nesses 2 tipos, amor-necessidade e amor-dádiva.
Abraham Maslow também divide o amor em dois tipos. O primeiro ele chama de amor-deficiência e o segundo de amor-ser. A distinção é significativa e precisa ser entendida. O amor-necessidade ou o amor-deficiência depende do outro. É o amor imaturo. Na realidade, não é verdadeiro amor, é uma necessidade. Você usa o outro como um meio. Você explora, manipula, domina. Mas o outro é limitado, o outro é quase destruído. E exatamente o mesmo está sendo feito pelo outro. Ele está tentando manipular você, dominá-lo, possuí-lo, usá-lo. Usar outro ser humano implica desamor. Assim, só parece amor. É uma moeda falsa. Mas isso é o que acontece a quase 99% das pessoas, porque a primeira lição de amor que você aprende é na sua infância. Uma criança nasce, ela depende da mãe. Seu amor para com a mãe é um amor-deficiência. Ela precisa da mãe, não pode sobreviver sem a mãe. Ela ama a mãe porque ela é a sua vida. De fato, não é realmente amor. Ela amará qualquer mulher, quem quer que a proteja, quem quer que a ajude a sobreviver, quem quer que satisfaça suas necessidades. A mãe é um tipo de alimento de que ela se serve. Não é apenas leite que ela obtém da mãe, é amor também, e isso também é uma necessidade. Milhões de pessoas continuam crianças por toda a vida. Elas jamais crescem. Crescem em idade, mas nunca em mentalidade. A psicologia delas permanece pueril, imatura. Estão sempre precisando de amor. Estão sempre ansiando por ele como por comida. O homem amadurece no momento em que começa a amar em vez de necessitar. Ele começa a transbordar, a partilhar. Ele começa a dar. A ênfase é totalmente diferente. Com o primeiro, a ênfase está em como adquirir mais. Com o segundo, a ênfase está em como dar mais, em como dar incondicionalmente. Trata-se do crescimento, da maturidade chegando até você. Uma pessoa madura dá. Só uma pessoa madura pode dar, porque só uma pessoa madura tem. Então o amor não é dependente. Você pode estar amando, quer o outro esteja ou não amando. O amor não é uma relação, é um estado. O que acontece quando uma flor floresce numa floresta densa sem ninguém para apreciar isso? Ninguém para tomar conhecimento de sua fragrância, ninguém para passar e dizer, que bela, ninguém para sentir-lhe a beleza, a alegria, ninguém para partilhar. O que acontece à flor? Morre? Sofre? Fica apavorada? Comete suicídio? Ela continua a florescer, simplesmente continua a florescer. Não faz nenhuma diferença se alguém passa ou não. Isso é irrelevante. Ela continua espalhando sua fragrância aos ventos. Continua a oferecer sua alegria a Deus, ao todo. Se eu estiver sozinho, então também eu serei tão amável quanto sou quando estou com você. Não é você que está criando o meu amor. Se você estivesse criando o meu amor, então, naturalmente, quando você se fosse, meu amor também haveria de ir-se. Você não está tirando o meu amor de mim. Eu é que estou derramando amor sobre você. Esse é o amor dádiva, é o amor ser. E eu realmente não concordo com C.S. Lewis nem com Abraham Maslow. O primeiro tipo que eles chamam de amor não é nenhum amor, é uma necessidade. Como pode uma necessidade ser amor? O amor é um luxo, é abundância, é ter tanta vida que você não sabe o que fazer com ela. Assim, você a partilha. É ter tantas canções no coração que você tem de cantá-las. Se alguém ouve, não importa. Se ninguém ouve, então você também terá de cantar a sua canção. Você terá de dançar a sua dança. O outro pode ter isso, o outro pode perder isso, mas no que diz respeito a você, ela está fluindo, está transbordando. Os rios não fluem para você, eles estão fluindo quer você esteja lá ou não. Eles não fluem para a sua sede,
para os seus campos secos. Eles simplesmente estão fluindo. Você pode matar a sua sede e pode não conseguir isso. Tudo cabe a você. O rio realmente não estava fluindo para você. O rio estava só fluindo. É um acidente você não conseguir água para o seu campo. É acidental você conseguir água para suas necessidades. Quando você depende do outro, sempre há infelicidade. No momento em que você depende, você começa a se sentir infeliz porque a dependência é escravidão. Então você começa a se vingar de modos sutis, porque a pessoa de quem você depender ganha poder sobre você. Ninguém gosta que alguém tenha poder sobre os outros. Ninguém gosta de ser dependente, porque a dependência mata a liberdade. E o amor não pode florescer na dependência. O amor é uma flor de liberdade. Precisa de espaço absoluto. O outro não tem de interferir com ele. Isso é muito delicado. Quando você é dependente, o outro de certo o dominará, e você tentará dominar o outro. Essa é a batalha que prossegue entre os assim chamados apaixonados. Eles são inimigos íntimos, lutando continuamente. Os maridos e as mulheres, o que estão fazendo? O amor é muito raro. A luta é a regra. O amor, uma exceção. E de todo modo eles tentam dominar. Até mesmo por meio do amor eles tentam dominar. Se o marido pede à mulher, esta recusa, ela está relutante. Ela é muito avarenta. Ela dá, mas muito relutantemente. Ela quer que você a adule. E esse é o caso com o marido. Quando a esposa está em necessidade e lhe pede, o marido diz que está cansado. No escritório havia muito trabalho. Ele realmente está esfalfado e gostaria de ir dormir. Essas são maneiras de manipular, de subjugar o outro, de deixá-lo cada vez mais necessitado, de modo que ele fique mais dependente. Naturalmente, as mulheres são mais diplomáticas sobre isso do que os homens, porque o homem já é poderoso. Ele não precisa achar modos sutis e astuciosos para ser poderoso. Ele é poderoso. Ele administra o dinheiro. Esse é o seu poder. Em termos de músculos, ele é mais forte. Durante séculos, ele condicionou a mente da mulher quanto a ele ser mais poderoso e ela não ter poder. O homem sempre tentou achar uma mulher que, em todos os sentidos, fosse inferior a ele. Um homem não quer se casar com uma mulher mais educada do que ele, porque então o poder está em jogo. Ele não quer se casar com uma mulher que seja mais alta do que ele, porque uma mulher mais alta parece superior. Ele não quer se casar com uma mulher que seja muito intelectualizada, porque nesse caso ela questiona, e o questionamento pode destruir o poder. Um homem não quer uma mulher que seja muito famosa, porque então ele se torna secundário. E por séculos o homem exigiu uma mulher que fosse mais jovem do que ele. Por que a mulher não pode ser mais velha do que você? O que está errado? Mas uma mulher mais velha é mais experiente. Isso destrói o poder. Assim, o homem sempre exigiu uma mulher menor. Eis porque as mulheres diminuíram sua estatura. Não há nenhuma razão para elas terem uma estatura menor do que a dos homens. Nenhuma razão. Elas diminuíram sua estatura porque a mulher menor sempre era escolhida. Aos poucos, isso penetrou-lhes na mente de uma maneira tão profunda que aconteceu o que aconteceu. Perderam a inteligência porque uma mulher inteligente não era necessária. Uma mulher inteligente era uma extravagância. Você ficará surpreso ao saber que só neste século a altura delas voltou a aumentar. Até mesmo os ossos da mulher estão ficando maiores, o esqueleto está ficando maior. Em apenas 50 anos, particularmente na América. E o cérebro delas também está crescendo, ficando maior do que era. O crânio está ficando maior. Com a ideia de liberdade para as mulheres, destruiu-se um pouco desse condicionamento. O homem já tinha o poder, de modo que ele não precisava ser muito inteligente, não precisava ser muito indireto. As mulheres não tinham poder. Quando você não tem poder, você tem de ser mais diplomático. Isso é um sucedâneo. O único modo de elas se sentirem poderosas
era tornando-se necessárias, que o homem necessitasse delas continuamente. Isso não é amor, isso é um negócio, e eles estão continuamente barganhando o preço. É uma luta constante. C.S. Lewis e Abraham Maslow dividem o amor em dois. Eu não o divido em dois. Eu afirmo que o primeiro tipo de amor é só um nome, uma moeda falsa, não é verdadeiro. Só o segundo tipo de amor é amor. O amor só acontece quando você está maduro. Você só se torna capaz de amar quando é adulto. Quando você sabe que o amor não é uma necessidade, mas um transbordamento. Amor-ser ou amor-dádiva. Então você dá sem quaisquer condições. O primeiro tipo, o assim chamado amor, deriva da necessidade profunda de uma pessoa em relação a outra, enquanto o amor-dádiva ou amor-ser transborda de uma pessoa madura para outra em função da abundância. A pessoa é inundada com esse amor. Você o possui e ele começa a rodeá-lo, assim como quando você acende um abajur e os raios da luz começam a se propagar na escuridão. O amor é um subproduto do ser. Quando você é, você tem a aura do amor em torno de você. Quando você não tem essa aura ao seu redor. E quando você não tem essa aura ao seu redor, você pede ao outro que lhe dê amor. Repetindo, quando você não tem amor, você pede ao outro que lhe o dê. Você é um mendigo, e o outro está lhe pedindo para dá-lo. Ora, dois mendigos estendendo as mãos um diante do outro, e ambos esperando que o outro tenha algo. Naturalmente, ambos se sentem derrotados e ambos se sentem enganados. Você pode perguntar para qualquer marido e para qualquer mulher. Você pode perguntar para qualquer namorado. Eles se sentem enganados. Era uma projeção pensar que o outro o amava. Se a sua projeção era errada, o que o outro pode fazer? Sua projeção se desfez. O outro não se mostrou de acordo com a sua projeção. Isso é tudo. Mas o outro não tem nenhuma obrigação de se mostrar de acordo com as suas expectativas. E você enganou o outro. Esse é o sentimento do outro, porque ele estava esperando que o amor fluísse de você. Ambos estavam esperando que o amor fluísse do outro, e ambos estavam vazios. Como o amor pode acontecer? No melhor dos casos, vocês podem ser infelizes juntos. Antes, vocês costumavam ser infelizes sozinhos, separados. Agora vocês podem ser infelizes juntos. E lembre-se, sempre que duas pessoas são infelizes juntas, isso não é uma simples adição, é uma multiplicação. Sozinhos, vocês estavam se sentindo frustrados. Agora, juntos, vocês se sentem frustrados. Há algo bom nisso, no sentido de que agora você pode atribuir a responsabilidade ao outro. O outro o está fazendo infeliz. Esse é o ponto positivo. Você pode se sentir à vontade. Nada está errado comigo, mas o outro? O que fazer com essa mulher? Detestável, rabugenta. A gente tem que ser infeliz. O que fazer com um marido desses, feio, avarento? Agora você pode pôr a culpa no outro. Você achou um bode expiatório. Mas a infelicidade continua, se multiplica. Ora, esse é o paradoxo. Os que se apaixonam não têm nenhum amor, e por isso se apaixonam. E porque não têm amor, não podem dar amor. E mais, uma pessoa imatura sempre se apaixona por outra pessoa imatura, porque só elas podem entender a linguagem uma da outra. Uma pessoa madura ama uma pessoa madura. Uma pessoa imatura ama uma pessoa imatura. Você pode continuar trocando de marido ou mulher 1001 vezes. Você achará de novo o mesmo tipo de pessoa e a mesma infelicidade se repetirá. De maneiras diferentes, mas a mesma infelicidade, quase a mesma. Você pode trocar de mulher, mas você não muda. Ora, quem vai escolher a nova parceira? Você vai escolher. A escolha advirá novamente da sua imaturidade. Você vai escolher um tipo semelhante de mulher.
O problema básico do amor é, primeiro, amadurecer. Então você achará um parceiro maduro. As pessoas imaturas não o atrairão. É bem assim. Se você tem 25 anos, você não se apaixona por um bebê de 2 anos. Exatamente da mesma maneira, quando você é uma pessoa madura, psicologicamente e espiritualmente, você não se apaixona por um bebê. Isso não acontece. Não pode acontecer. Você pode perceber que isso não terá sentido. Na realidade, a pessoa madura não cai de amores. Amando, ela se ergue. A palavra cai não é correta. Só pessoas imaturas caem. Elas tropeçam e caem apaixonadas. De alguma forma, estavam controlando as coisas e se mantendo de pé. Agora não podem controlar nada nem ficar de pé. Acham uma mulher e eles se vão. Acham um homem e se vão. Elas sempre estiveram prontas para cair por terra e rastejar. Não têm a coluna vertebral, a espinha. Não têm integridade para ficar sozinhas. A pessoa madura tem integridade para ficar sozinha. E quando uma pessoa madura dá amor, faz isso sem nenhuma amarra que a ate. Ela simplesmente dá. Quando a pessoa madura dá amor, ela se sente grata pelo fato de você ter aceitado o amor dela, não vice-versa. Ela não espera que você seja grato por ele. Não, de forma alguma. Ela nem sequer precisa dos seus agradecimentos. Ela é grata a você por você ter aceitado o seu amor. E quando duas pessoas maduras estão apaixonadas, um dos maiores paradoxos da vida acontece, um dos fenômenos mais belos. Elas estão juntas e ainda se sentem imensamente sós. Estão de tal modo juntas que são quase uma única pessoa, mas sua unidade não destrói a sua individualidade. Na realidade, aumenta-a. Elas se tornam mais individuais. Duas pessoas maduras e apaixonadas se ajudam uma à outra para se tornarem mais livres. Não há nenhuma política envolvida, nenhuma diplomacia, nenhum esforço para dominar. Como você pode dominar a pessoa que você ama? Reflita sobre isso. A dominação é um tipo de ódio, de raiva, de inimizade. Como você pode pensar em dominar a pessoa que você ama? Você adoraria ver essa pessoa totalmente livre, independente. Você lhe daria mais individualidade. Eis porque eu chamo a isso de o maior paradoxo. Elas se sentem tão unidas que são quase uma pessoa, mas ainda nessa unidade elas são indivíduos. A individualidade delas não é desfeita, aumentou. O outro a enriqueceu no que concerne à liberdade. As pessoas imaturas que se apaixonam destroem a liberdade uma da outra, criam uma forma de servidão, uma prisão. Pessoas maduras e apaixonadas se ajudam a ser livres, se ajudam mutuamente a destruir todos os tipos de escravidão. E quando o amor flui com liberdade, há beleza. Quando o amor flui com dependência, há feiura. Lembre-se, a liberdade é um valor superior ao amor. Eis porque na Índia chamamos ao valor máximo moksha. Moksha significa liberdade. A liberdade é um valor superior ao amor. Assim, se o amor está destruindo a liberdade, ele não é digno. O amor pode ser descartado. A liberdade tem de ser salva. A liberdade é um valor superior. E sem liberdade, você nunca pode ser feliz. Não é possível. A liberdade é o desejo intrínseco de cada homem, de cada mulher, a liberdade absoluta, a liberdade total. Assim, qualquer coisa que se torne nociva à liberdade é alvo de ódio para a pessoa. Você não odeia o homem que você ama? Não odeia a mulher que você ama? Você odeia. Esse é um mal necessário. Você tem de tolerá-lo. Pelo fato de você não poder estar sozinho, você tem de achar um jeito de ficar com alguém e tem de se adaptar às exigências do outro. Tem de tolerar, tem de suportá-las. O amor, para ser realmente amor, tem de ser amor-ser, amor-dádiva. O amor-ser significa um estado de amor. Quando você chegou em casa, quando você soube quem você é, então o amor aflora no seu ser.
A fragrância se espalha e você pode dá-la aos outros. Como você pode dar algo que não tem? Para dar amor, a primeira exigência básica é ter amor. Amor e matrimônio. Minha sugestão é que o matrimônio deveria acontecer depois da lua de mel, nunca antes disso. Só se tudo correr bem, só então o matrimônio deveria acontecer. A lua de mel depois do matrimônio é muito perigosa. Pelo que sei, 99% dos casamentos acabam na época em que a lua de mel termina. Então você é pego, não tem como escapar. E toda a sociedade, a lei, o tribunal, todo mundo está contra você se você deixa a mulher ou se a mulher o deixa. Então toda a moralidade, a religião, o padre, todo mundo está contra você. De fato, a sociedade deveria criar todos os obstáculos possíveis para o matrimônio e nenhum obstáculo para o divórcio. A sociedade não deveria permitir que as pessoas se casem tão facilmente. O tribunal deveria criar empecilhos, viver pelo menos 2 anos com a mulher. Então o tribunal pode permitir que você se case. Agora mesmo eles estão fazendo exatamente o contrário. Se você quer se casar, ninguém pergunta se você está pronto ou se trata apenas de um capricho, só porque você gosta do nariz da mulher. Que tolice! A pessoa não pode viver apenas com um nariz bonito. Depois de 2 dias, o nariz será esquecido. Quem olha para o nariz da própria mulher? A esposa nunca parece bonita, o marido nunca parece bonito. Uma vez que você se familiariza, a beleza desaparece. Dever-se-ia deixar que 2 pessoas vivessem juntas um tempo suficiente para se familiarizarem uma com a outra, para se conhecerem. Antes, mesmo que elas queiram se casar, elas não deveriam poder fazer isso. Assim, os divórcios desapareceriam do mundo. Os divórcios existem porque os casamentos são errados e forçados. Os divórcios existem porque os matrimônios se realizam num clima romântico. Um clima romântico é bom se você for um poeta. E não se tem notícia de que os poetas deem bons maridos ou boas esposas. Na realidade, os poetas quase sempre são solteiros, vadiam, mas nunca são apanhados. E por isso o romantismo deles continua vivo. Eles prosseguem escrevendo poesia, belas poesias. A pessoa não deveria se casar com uma mulher nem com um homem num estado de espírito poético. Que venha o estado de espírito prosaico e só então se case. Porque a vida do dia a dia se parece mais com a prosa do que com a poesia. A pessoa deveria amadurecer o bastante. Maturidade significa que a pessoa não é mais uma tola romântica. Ela entende a vida, entende a responsabilidade da vida, os problemas de conviver com alguém. Ela aceita todas essas dificuldades e ainda assim decide viver com alguém. Ela não está esperando que as coisas sejam apenas um paraíso, um mar de rosas. Não se está esperando nenhuma tolice. Sabe-se que a realidade é dura, árdua. Há rosas, mas elas são escassas e esporádicas. Há muitos espinhos. Quando você ficou ciente de todos esses problemas e ainda assim decidiu que vale a pena arriscar-se e estar com uma pessoa em vez de ficar só, então case. Assim, os casamentos nunca matarão o amor, porque esse amor é realista. O matrimônio só pode matar o amor romântico, e este é o que as pessoas chamam de namoro de criança. Não se deveria depender disso. A pessoa não deveria pensar nisso como alimento. Isso é bem semelhante ao sorvete. Você às vezes pode tomá-lo, mas não depende dele. A vida tem de ser mais realista, mais prosaica. O casamento em si nunca destrói nada. O matrimônio simplesmente traz à luz tudo o que está escondido em você. Traz à luz. Se o amor estiver escondido em você, o matrimônio o trará para fora. Se o amor é apenas uma afetação, uma isca, então cedo ou tarde tem de desaparecer. E a sua realidade, a sua triste personalidade vem à tona. O matrimônio simplesmente é uma oportunidade. Assim, tudo o que você tinha dentro de você virá à luz.
O amor não é destruído pelo casamento. O amor é destruído por pessoas que não sabem amar. O amor é destruído porque, em primeiro lugar, o amor não é amor. Você esteve vivendo um sonho. A realidade destrói esse sonho. Caso contrário, o amor é algo eterno, é parte da eternidade. Se você cresce, se você conhece a arte e aceita as realidades da vida do amor, então ele continua crescendo diariamente. O casamento se torna uma grande oportunidade para crescer no amor. Nada pode destruir o amor. Se ele existe, continua crescendo. Mas a minha impressão é de que, na maioria dos casos, ele não está em primeiro lugar. Você entendeu mal a si mesmo. Qualquer outra coisa estava ali. Talvez o sexo estivesse ali. Talvez a atração sexual. Assim, isso vai ser destruído, porque quando você faz amor com uma mulher, a atração sexual desaparece. A atração sexual sempre está ligada ao desconhecido. Uma vez que você provou o corpo da mulher ou do homem, então a atração sexual desaparece. Se o seu amor foi apenas atração sexual, então ele está fadado a desaparecer. Assim, nunca entenda mal o amor por algo mais. Seu amor realmente é amor. O que eu quero dizer quando falo realmente amor? Quero dizer que basta estar na presença do outro para você de repente se sentir feliz. Basta estar juntos para você se sentir em êxtase. Só a presença do outro satisfaz algo profundo no seu coração. Algo começa a cantar no seu coração. Você entra em harmonia. Só a presença do outro já ajuda os dois a ficarem juntos. Você se torna mais individual, mais concentrado, com os pés mais plantados no chão. Isso é amor. O amor não é uma paixão. O amor não é nenhuma emoção. O amor é uma compreensão muito profunda de que alguém de algum modo o completa. Alguém faz de você um círculo perfeito. A presença do outro aumenta a sua presença. O amor dá liberdade para ser você mesmo. Ele não é possessividade. Assim, observe. Nunca pense no sexo como amor. Caso contrário, você ficará decepcionado. Esteja atento e quando começar a sentir com alguém que só a presença, a simples presença, nada mais é preciso. Você não pede nada, só a presença, só que o outro esteja ali. É o bastante para fazê-lo feliz. Algo começa a florescer em você. 1001 flores de lótus florescem, então você está apaixonado. E pode superar todas as dificuldades que a realidade cria. Muitas angústias, muitas formas de ansiedade. Você será capaz de superá-las todas e seu amor estará florescendo cada vez mais, porque todas as situações se tornarão desafios. E o seu amor, ao superá-las, crescerá mais forte. O amor é eternidade. Se estiver ali, continua crescendo e crescendo. O amor conhece o começo, mas não o fim. Os pais e os filhos. Uma criança não só pode nascer por meio de relações sexuais biológicas, mas também por meio de um profundo amor próprio de quem medita. Esse tipo de amor significa fundir-se no ser do outro, não só no corpo do outro. Significa pôr o seu ego, a sua religião, a sua ideologia de lado, tornar-se simples e inocente. Se uma criança é concebida por esses pais, então ela não estará condicionada absolutamente. Há algumas coisas que você precisa entender. Eu não posso dar nenhuma prova delas, pois estão além das provas. Só a sua experiência lhe dará a prova. Por exemplo, o organismo biológico é capaz de transcender-se. Ele transcende em certos momentos. Esses são os momentos mais prezados da mente humana, porque neles você conheceu a liberdade, um eu expandido, um silêncio e uma paz totais, o amor sem a sua contraparte, o ódio seguindo-o. A esse momento chamamos de orgasmo. A biologia lhe dá o orgasmo. Essa é a dádiva mais preciosa da biologia.
Você pode usar esses momentos de liberdade, fundindo-se, desaparecendo, para a meditação. Não há nenhum espaço melhor a partir do qual passar a meditação do que o orgasmo. Dois apaixonados sentindo uma alma em dois corpos. Tudo parou por hora, até mesmo o tempo parou. Não há pensamentos, a mente parou. Você está na sua simples esseidade, na sua condição de ser. Esta se compõe de pequenos espaços de onde você pode ir além da biologia. Tudo o que você precisa saber é que isso é que é meditação. Intemporalidade, ausência de ego, silêncio, beatitude, alegria contagiante, êxtase avassalador. Isso aconteceu por meio da biologia entre duas pessoas. Quando você sabe que isso pode acontecer também na sua solidão, você só tem de satisfazer essas condições. Meu ponto de vista é o de que o homem veio a saber sobre a meditação pelo orgasmo, porque na vida não há nenhum outro momento que se aproxime tanto da meditação. Mas todas as religiões são contra o sexo. Elas são a favor da meditação, mas não são a favor do começo, da experiência básica que o levará à meditação. Assim, elas criaram uma humanidade pobre, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Elas condicionaram a sua mente contra o sexo e de tal forma que, sob a pressão biológica, você entra nele, mas nessa pressão você não pode ter a experiência da liberdade do orgasmo, a infinitude que de repente se torna acessível a você, a eternidade no momento, a profundidade abissal da experiência. Pelo fato de o homem ter sido privado da beatitude do orgasmo, ele se tornou incapaz de saber o que é a meditação. E isso é o que todas as religiões querem. Que você nunca pense em meditação, nunca fale sobre isso, nunca leia, pesquise, ouça palestras sobre o assunto. Tudo isso criará mais frustração em você, porque você entende tudo intelectualmente sobre meditação, mas não tem nenhuma base existencial, nem mesmo uma gota de experiência que possa provar que, se a gota está ali, o oceano também deve estar em algum lugar. A gota é a prova existencial do oceano. A biologia é muito mais piedosa do que as igrejas, sinagogas, templos e mesquitas. Embora a biologia seja cega, não é tão cega quanto os seus Moisés, Krishna, Jesus, Maomé. A biologia é a sua natureza. Ela não tem senão compaixão por você. Ela deu-lhe tudo o que era possível para você ascender, para alcançar um estado sobrenatural. Durante toda a minha vida, tenho lutado contra os idiotas. Eles não podem responder a mim, ao meu argumento, que é simples. Você fala sobre meditação, mas terá de dar alguma prova existencial na vida humana. Caso contrário, as pessoas ouvirão apenas palavras. Você terá de lhes dar algo que possa alertá-las acerca do que é possível. O amor feito sem nenhuma culpa, sem nenhuma pressa, sem pensar que você está fazendo algo errado. Você estará fazendo a melhor coisa e a mais certa do mundo. É estranho ver que as pessoas podem matar sem nenhuma culpa. Não uma, mas milhões de pessoas. Mas elas não podem criar um filho sem culpa. Todas as religiões não foram senão uma calamidade. Só faça amor quando estiver pronto para ocupar um espaço próprio para a meditação. E crie uma atmosfera própria para a meditação enquanto estiver fazendo amor. Você deveria tratar esse lugar como sagrado. Criar a vida. O que pode ser mais sagrado? Faça isso da maneira mais bela, harmoniosa e alegre possível. Não deve haver nenhuma pressa. E se os dois apaixonados estão nessa atmosfera exterior e nesse espaço silencioso interior, eles atrairão uma alma absolutamente superior. Você dá à luz uma criança de acordo com o seu estado de amor. Se um pai está desapontado, ele deveria pensar sobre isso, que essa é a criança que ele mereceu. Os pais nunca criam a possibilidade para que uma alma superior e mais evoluída penetre no útero.
porque o esperma masculino e o óvulo feminino só criam a oportunidade para a alma penetrar. Eles criam a oportunidade para um corpo, de modo que alguma alma possa encarnar. Mas você só atrairá o tipo de pessoa que a sua atividade sexual tornar possível. Se o mundo está cheio de idiotas e de pessoas medíocres, você é responsável. Quero dizer, os pais são responsáveis. Eles nunca pensaram nisso. Seus filhos são acidentais. Não pode haver crime maior do que criar uma vida acidentalmente. Prepare-se para isso. E a coisa mais importante é entender o momento do orgasmo. Irracional, intemporal e refletido, só pura percepção. Nessa pura percepção você pode atrair um Gautama Buda. Do modo como você está fazendo amor, não admira que outros Adolf Hitlers, Mussolinis, Stalins, Nadir Shahs, Tamerlanes, Gengis Khans sejam atraídos. Você atrai apenas pessoas medíocres. Você tampouco atrai seres inferiores, porque, para tanto, o seu amor tem de ser quase um estupro. Para os seres superiores, o seu amor tem de ser uma meditação. A vida da criança começa no momento em que a alma penetra no útero. Se ela entrou num espaço próprio para a meditação, é possível ter uma criança sem condicioná-la. Na realidade, a criança que nasceu da meditação não pode ser condicionada. Ela se rebelará contra isso. Só as pessoas medíocres podem ser condicionadas. E um casal capaz de criar um clima propício à meditação enquanto faz amor não é um casal comum. Eles terão respeito para com o filho. Este é um convidado do desconhecido e você tem de respeitar o convidado. Os pais que não têm respeito para com seus filhos estão fadados a destruir a vida deles. Seu respeito, seu amor, sua gratidão quanto a nos terem escolhido como pais, terão por sua vez um respeito mais profundo, mais gratidão, mais amor. E quando você ama uma pessoa, não pode condicioná-la. Quando você ama uma pessoa, você lhe dá liberdade, proteção. Quando ama uma pessoa, você não gostaria que ela fosse apenas uma cópia de você mesmo. Gostaria que ela fosse uma pessoa única, e para torná-la única, você tomará todas as providências, criará todos os desafios que estimulam o seu potencial. Você não a sobrecarregará de erudição, porque você gostaria que ela conhecesse a verdade por si mesma. Qualquer verdade tomada de empréstimo é uma mentira. A menos que ela seja vivida por você, nunca é a verdade. Você ajudará a criança a viver cada vez mais coisas. Você não lhe contará mentiras, não dirá que existe um Deus, uma mentira, porque você não viu Deus. Seus pais mentiram para você e você está repetindo a mesma mentira para o seu filho. Seus pais o condicionaram. E o que é a sua vida? Uma longa infelicidade do berço ao túmulo. Você quer que a vida do seu filho também seja uma infelicidade cheia de sofrimento, angústia e desespero? Há apenas uma afirmação em toda a Bíblia Sagrada contra a qual eu não me volto. A afirmação é: Deus pode perdoar tudo, menos o desespero. Quem quer que a tenha escrito deve ter sido um homem de imensa compreensão. Deus só não pode perdoar uma coisa, e ela é o desespero. Mas todo mundo está vivendo em desespero. Com Deus ou não, o desespero é uma realidade. É autodestruição. Se você amar o seu filho, você o ajudará a se alegrar, a rir, a desfrutar, a dançar, mas só o contrário é que está sendo feito. Em minha casa, quando eu era pequeno, no momento em que algum convidado estava chegando, eles se livravam de mim, mandando-me para algum lugar. No momento em que começavam a falar sobre me mandar para algum lugar, que eu tinha de ir ver o médico porque eu tive um resfriado durante muitos dias, eu dizia: nada feito. Eu sei do meu resfriado e do médico. Vou escolher o momento certo para ir. Pelo menos desta vez não posso ir. Resfriado ou câncer, dá no mesmo. Eles diziam: mas por quê? Eu dizia: sei que alguém está vindo para casa e vocês estão com medo.
E eles naturalmente tinham medo, porque eu os fazia sentir-se embaraçados. O convidado podia ser uma pessoa importante, e eu podia fazer algo que estragaria toda a relação deles. Uma vez, comendo, de repente comecei a rir. Toda a família sabia que algo estava fadado a acontecer porque havia um convidado. Mas este estava chocado. Ele disse: "Por que você está rindo?" Eu disse: "Não é necessário um motivo para rir. De fato, eu deveria perguntar ao senhor: por que todos vocês estão sentados com cara de desânimo? O riso tem um valor intrínseco, o desânimo não tem valor nenhum. E desde que o senhor chegou, até mesmo as pessoas da minha família estão parecendo muito tristes, sérias. Eu não entendo o que está errado com o senhor. O senhor cria esse tipo de atmosfera onde quer que vá?" Eu podia começar a dançar de repente. A conversa entre o convidado e os meus pais parava subitamente, porque eu estava dançando no meio deles. Eles diziam: "Você pode sair e ir brincar." Eu dizia: "Eu conheço o lugar exato onde dançar. Se o senhor prefere sair, pode ir e ter a sua conversa estúpida, que não significa nada, falando sobre o tempo e a estação. Você sabe, eu sei. Qual é o problema?" Nas conversas corteses, as pessoas nunca discutem assuntos controversos, porque isso pode criar algum antagonismo. Elas discutem apenas assuntos não controvertidos, o tempo. Naturalmente, não há nenhuma controvérsia sobre o tempo. Se está frio, está frio. Se está quente, está quente. Eu estou dançando aqui apenas para fazê-los perceber que estão desperdiçando o seu tempo. É melhor que se juntem a mim na dança. Uma criança sem condicionamento causa embaraço de muitas formas para os pais, mas se eles amam, estarão prontos para fazer qualquer coisa. Mesmo que isso cause embaraço, não há nenhum dano. O seu filho está se tornando um ser único. Eles o ajudarão a permanecer livre, aberto, disponível a um futuro desconhecido. Eles o ajudarão a ser um buscador, não um crente. Eles não farão dele um cristão, nem um judeu, nem um hindu, nem um maometano, porque todas essas religiões fizeram tanto mal. É mais do que o suficiente. Está na hora de todas as religiões desaparecerem do planeta. As crianças sem condicionamento podem fazer esse milagre acontecer, porque amanhã elas serão jovens, maduras e não serão cristãs, nem hindus, nem maometanas. Serão apenas buscadoras. A busca será a religião delas. Essa é a minha definição de sannyasem. Procurar, buscar, indagar é a sua religião. As crenças põem um fim a qualquer investigação. Partilhe com a criança todas as suas experiências. Torne-a consciente de que ela foi concebida num momento de amor e orgasmo, que o amor é uma grande dádiva da existência. E você tem de tornar o amor o ponto central da sua vida, porque só por meio do amor é que você pode ir além da natureza cega no mundo do sobrenatural, onde nenhuma cegueira existe, onde você se torna um vidente. Sim, é possível ter um filho sem condicionamento e livre, mas isso não é possível apenas por meio da biologia. É possível se você é corajoso o bastante para fazer do amor o seu templo, o seu lugar de meditação. Então, você estará atraindo uma alma que já tem o potencial da singularidade. Depois, lhe dá toda a condição para a liberdade, mesmo que esta lhe seja contrária. A liberdade de seu filho é mais valiosa, porque o seu filho é o futuro da humanidade. Os seus dias se foram. O que importa se o futuro está contra vocês? O que vocês ganharam com o passado? Vocês estão vazios, são mendigos. Querem que seus filhos também sejam vazios e mendigos? Eis o que todo pai está tentando fazer: reproduzir cópias de carbono. Lembrem-se, a existência só aceita originais. Cópias de carbono não são aceitas. Deixe que o seu filho tenha o seu rosto original. Isso pode gerar medo em você, pode criar preocupação em você, mas esses são os seus problemas. De forma alguma iniba a criança. E uma criança que recebeu liberdade, mesmo contra os próprios pais, o respeitará para sempre, permanecerá grata a você para sempre.
Agora mesmo, o caso é exatamente o contrário. As crianças estão cheias de raiva, de fúria, de ódio pelos pais, porque o que eles fizeram a elas é imperdoável. Assim, dando liberdade, permitindo que a criança seja ela mesma, independentemente do que for, aceitando-a no seu eu natural aonde quer que isso leve, você está criando um filho que o amará e respeitará. Vocês não só foram pais e mães comuns, vocês foram doadores de vida, de liberdade, de singularidade. Ele levará para sempre uma bela lembrança em seu coração, e a sua gratidão para com você fará dele alguém absolutamente convicto de que o que lhe foi feito, ele tem de fazer para as gerações futuras. Se cada geração se comporta com carinho e respeito para com as crianças, e lhes dá liberdade para crescer, toda essa tolice do abismo que separa as gerações desaparecerá. Se você respeitar seus filhos, se for amigo deles, nenhum desses abismos será possível. Sempre é bom chegar a um entendimento com os pais. Essa é uma das coisas básicas. Gurdjieff dizia: a menos que você esteja em boa comunhão com seus pais, você perdeu a sua vida. Porque isso é algo que tem raízes profundas. Se um pouco de raiva persistir entre você e seus pais, você nunca se sentirá à vontade. Onde quer que esteja, se sentirá um pouco culpado. Nunca poderá esquecer e perdoar. Os pais não são apenas uma relação social. É deles que você vem. Você é parte deles, um ramo de sua árvore. Você ainda está enraizado neles. Quando os pais morrem, algo profundamente enraizado morre em você. Quando os pais morrem, pela primeira vez você se sente só, sem raízes. Assim, enquanto eles estão vivos, dever-se-ia fazer o máximo para que um entendimento pudesse aflorar e você pudesse comunicar-se com eles e eles com você. Então a poeira se assenta e faz-se um acerto de contas. Então, quando eles deixarem o mundo, e o farão algum dia, você não se sentirá culpado, não se arrependerá. Você saberá que as coisas foram resolvidas. Eles foram felizes com você. Você foi feliz com eles. A relação de amor começa com os pais e também termina com eles. Ela perfaz um círculo completo. Se em algum lugar o círculo for interrompido, todo o seu ser permanecerá intranquilo. A pessoa se sente muito feliz quando pode se comunicar com seus pais. Essa é a coisa mais difícil de fazer no mundo, porque a lacuna é muito grande. Os pais nunca pensam que você cresceu, de modo que eles nunca se comunicam diretamente com você. Eles simplesmente ordenam a você: faça isso ou não faça isso. Eles nunca levam em conta a liberdade, o seu espírito, o ser do filho. Não há respeito. Eles têm por certo que você deve ouvi-los. A criança se sente muito aborrecida desde pequena porque, sempre que o pai diz faça isso ou não faça isso, ela sente que a sua liberdade está sendo cortada. Ela está sendo reprimida. Ela resiste, se ressente e essa resistência continua como uma chaga. A lacuna fica cada vez maior. É preciso construir uma ponte sobre ela. Se você puder estabelecer o seu relacionamento com a sua mãe, de repente você sentirá que toda a terra foi ligada por uma ponte. Você está mais enraizado na terra. Se puder estabelecer relacionamento com o seu pai, você se sentirá familiarizado com o céu. Os pais são simbólicos, são representantes da terra e do céu. E o homem é como uma árvore que precisa da terra e do céu. Amor mais consciência igual ser. O amor é um imperativo para o crescimento espiritual. Além disso, o amor funciona como um espelho. É muito difícil conhecer a si mesmo, a não ser que você tenha visto o seu rosto nos olhos de alguém que o ama. Da mesma maneira que você tem de olhar para o espelho a fim de ver sua face física, você tem de olhar no espelho do amor para ver sua face espiritual. O amor é um espelho espiritual.
Ele o alimenta, integra, o prepara para a jornada interior. Faz com que você se lembre do seu rosto original. Em momentos de profundo amor, há vislumbres da face original, embora esses vislumbres cheguem como reflexos. Assim como numa noite de lua cheia você vê a lua refletida no lago silencioso, assim também o amor funciona como um lago. A lua refletida no lago é o começo da procura da lua real. Se você nunca viu a lua refletida no lago, você talvez nunca busque a verdadeira lua. Você entrará diversas vezes no lago em busca da lua, porque no princípio você pensará que é lá que a lua está, em algum lugar no fundo do lago. Você mergulhará várias vezes e emergirá de mãos vazias. Não achará a lua ali. Então, um dia, ficará claro para você que talvez essa lua não passe de um reflexo. Essa é uma grande descoberta. Você pode olhar para cima. Então, onde está a lua se isso é um reflexo? Se é um reflexo, você tem de olhar na direção oposta. O reflexo está ali no fundo do lago. A lua real deve estar em algum lugar acima do lago. Pela primeira vez, você olha para cima e a jornada começa. O amor lhe dá vislumbres da meditação, reflexos da lua no lago, embora sejam reflexos e não a própria lua. Assim, o amor nunca pode satisfazê-lo. Na realidade, o amor o tornará cada vez mais insatisfeito, desgostoso. O amor o alertará cada vez mais sobre o que é possível, mas não cumprirá o prometido. Ele o frustrará. E só na frustração profunda é que está a possibilidade de voltar ao seu próprio ser. Só os que amam conhecem a alegria da meditação. Os que nunca amaram e nunca se frustraram com o amor, os que nunca se lançaram no lago do amor à procura da lua e nunca se frustraram, jamais verão a verdadeira lua no céu. Eles nunca se darão conta dela. A pessoa que ama cedo ou tarde está fadada a se tornar religiosa, mas a pessoa que não ama, o político, por exemplo, que não pode amar nenhuma pessoa, só ama o poder, nunca se tornará religioso. Ou a pessoa obcecada pelo dinheiro, que só ama o dinheiro, que conhece apenas um amor, o do dinheiro, nunca se tornará religiosa. Isso será muito difícil para ela por diversas razões. O dinheiro pode ser possuído. Você pode ter dinheiro e pode possuí-lo. É fácil ter dinheiro, difícil é ter um amor. Impossível, na realidade. Você tentará possuir, mas como pode possuir uma pessoa viva? Esta resistirá em todos os sentidos, lutará até o fim. Ninguém quer perder a própria liberdade. O amor não é tão valioso quanto a liberdade. O amor tem um grande valor, mas não superior ao da liberdade. Assim, a pessoa gostaria de estar amando, mas não gostaria de ser aprisionada pelo amor. Consequentemente, cedo ou tarde você se frustra. Você tenta possuir, e quanto mais tenta fazer isso, mais o amor se torna impossível, mais o outro começa a se afastar de você. Quanto menos você possui, mais perto você se sente do outro. Se você não possui nada, se há liberdade fluindo entre os que se amam, há um grande amor. Em primeiro lugar, o esforço de possuir uma pessoa está condenado ao fracasso. Nessa frustração você será lançado sobre você mesmo. Em segundo lugar, se você aprendeu a não possuir a pessoa, se aprendeu que a liberdade é um valor superior ao amor, um valor muito superior a ele, então cedo ou tarde você verá que a liberdade o levará a si mesmo. Ela se tornará a sua consciência, a sua meditação. A liberdade é outro aspecto da meditação. Comece com a liberdade e você se tornará consciente. Comece com a consciência e você se tornará livre. Ambas caminham juntas. O amor é um tipo sutil de servidão, mas é uma experiência essencial, muito importante para a maturidade. Há uma bela definição da realidade através do amor no livro encantador de Marjorie Williams, The Velveteen Rabbit. O que é real? Perguntou o coelho certo dia.
Significa ter coisas que se agitam dentro de você e um ponto de apoio por fora? O real não é como você é feito, disse o cavalo de pele. É uma coisa que acontece a você. Quando uma criança o ama por muito, muito tempo, não só porque brinca com você, mas realmente o ama, então você se torna real. Isso dói? Perguntou o coelho. Às vezes, disse o cavalo de pele, que era sempre sincero. Quando você é real, você não se preocupa com ser magoado. Acontece de uma vez só como ser içado? Perguntou, ou aos pouquinhos? Não acontece de uma vez só, disse o cavalo de pele. Você se torna. Leva muito tempo. Eis porque não acontece frequentemente a pessoas que se quebram facilmente ou têm arestas afiadas ou que precisam ser guardadas com cuidado. Geralmente, quando você é real, a maior parte dos seus pelos deixou de ser apreciada, os seus olhos veem menos e você fica com as juntas frouxas e em mau estado. Mas essas coisas não importam porque, uma vez que você é real, você não pode ser feio, exceto para pessoas que não entendem. Quando você é real, você não pode se tornar irreal novamente. Isso dura para sempre. O amor faz de você algo real. Caso contrário, você continua sendo apenas uma fantasia, um sonho sem substância. O amor lhe dá substância, o amor lhe dá integridade, deixa você concentrado. Mas isso é apenas metade da jornada. A outra deve se completar na meditação, na consciência. Mas o amor o prepara para a outra metade. O amor é a metade inicial e a consciência a metade final. Entre essas duas você alcança Deus. Entre o amor e a consciência, entre essas duas margens, o rio do ser flui. Não evite o amor. Entregue-se a ele com todas as suas dores. Sim, ele machuca. Mas se você está apaixonado, isso não importa. De fato, todas essas mágoas o fortalecem. Às vezes, ele realmente machuca muito, terrivelmente. Mas todas essas mágoas são necessárias para provocá-lo, desafiá-lo, deixá-lo menos sonolento. Todas essas situações perigosas são necessárias para deixá-lo alerta. O amor prepara o terreno, e no solo do amor a semente da meditação pode crescer, e só no solo do amor. Assim, os que fogem do mundo por medo nunca chegarão à meditação. Podem se sentar nas cavernas do Himalaia por vidas sucessivas que não alcançarão a meditação. Não é possível. Eles não a conquistaram. Primeiro ela tem de ser conquistada no mundo. Primeiro eles têm de preparar o solo, e é apenas o amor que prepara o solo. Daí a minha insistência em não renunciar ao mundo. Esteja nele, aceite o seu desafio, os seus perigos, as suas mágoas e chagas. Atravesse-o. Não o evite, não tente achar um atalho porque não há atalhos. O mundo é uma luta, é árduo, é uma tarefa penosa, mas é assim que a pessoa chega ao pico. E a alegria será maior, muito maior do que se você fosse deixado no pico do mundo por um helicóptero, porque então você teria chegado lá sem crescer. Você não poderia desfrutar disso. Basta pensar na diferença. Você está empenhado em escalar o Everest. Ele é muito perigoso. Você pode morrer no caminho e nunca chegar ao cume. É arriscado, perigoso. A morte está à sua espera a cada passo. Há muitas armadilhas e grande possibilidade de ser derrotado em vez de ser bem-sucedido. Há uma entre 100 chances de você chegar lá. Mas quanto mais perto você chega do pico, maior se torna a sua alegria. Seu espírito paira nas alturas. Você conquista algo que não é de graça, e quanto mais tiver pago por isso, mais o desfrutará. Então imagine, você pode ser deixado no topo da montanha por um helicóptero. Você ficará no topo e parecerá um tolo, um estúpido. O que você está fazendo lá? Em 5 minutos estará acabado e você dirá: eu vi, não há nada demais aqui. A jornada cria a meta.
A meta não é sentar-se lá ao cabo da jornada. A jornada cria a meta a cada passo. Ela é a meta. Jornada e meta não estão separadas, não são duas coisas. O fim e os meios não são duas coisas. O fim está espalhado por todo o caminho. Todos os meios trazem em si o fim. Dessa forma, nunca perca nenhuma oportunidade de viver, de estar vivo, de ser responsável, de ser comprometido, de envolver-se. Não seja um covarde. Enfrente a vida, encare-a, e então, lentamente, algo dentro de você se cristalizará. Sim, leva tempo. O cavalo de pele está certo. Geralmente, quando você é real, a maior parte dos seus pelos deixou de ser apreciada e seus olhos veem menos, e você fica com as juntas frouxas e em mau estado. Mas essas coisas não importam, porque uma vez que você é real, você não pode ser feio, exceto para pessoas que não entendem. Quando você é real, você não pode tornar-se irreal novamente. Isso dura para sempre. É para sempre. Mas a pessoa tem de conquistar isso. Deixe-me repetir. Na vida, você não pode ter nada de graça. E se você tem, é inútil. Você tem de pagar. E quanto mais paga por isso, mais arrecadará por causa disso. Se você pode arriscar toda a sua vida no amor, grande será a sua conquista. O amor o devolverá a você mesmo, dar-lhe-á alguns reflexos da meditação. Os primeiros vislumbres da meditação acontecem quando estamos apaixonados. E então, um grande desejo surge em você quanto a atingir esses vislumbres. Não tanto como vislumbres, mas quanto disposição de ânimo, de modo que você possa viver nessa condição de ânimo para sempre. O amor lhe dá o gosto da meditação. Uma experiência de amor e orgasmo é a primeira experiência de samadhi, de êxtase. Ela o deixará mais sedento. Agora você saberá o que é possível e não poderá satisfazer-se com o que é mundano. O sagrado o impregnou, o sagrado chegou ao seu coração. Deus tocou o seu coração e você sentiu esse toque. Agora você gostaria de viver nesse momento para sempre. Gostaria que esse momento se tornasse toda a sua vida. Ele se torna. E a menos que se torne, o homem continua insatisfeito. Por um lado, o amor lhe dará grande alegria. Por outro, lhe dará uma sede de alegria eterna. Na encruzilhada. Quando a eternidade impregna o tempo. O tempo é aquilo em que vivemos. É horizontal. É de A para B, para C, para D. Está numa linha. A eternidade é vertical. Não é de A para B e de B para C. É de A para mais A, para ainda mais A. Segue para cima. É raro o momento em que a eternidade penetra o tempo, porque isso só acontece quando a meditação chegou ao amadurecimento, à maturidade, quando você alcançou o seu âmago mais profundo. Então, de repente, você se dá conta de que você é uma encruzilhada. Uma linha segue na horizontal. Em outras palavras, é medíocre, comum, sem sentido, levando finalmente à morte. A linha horizontal está caminhando continuamente para o cemitério. Eu já lhes contei a história, de muitos modos significativa. Um grande rei viu em sonhos uma sombra e ficou com medo até mesmo durante o sonho. Ele perguntou à sombra: "O que você quer?" A sombra disse: "Não vim pedir nada. Só vim para informá-lo de que hoje à noite, no lugar certo, quando o sol estiver se pondo, você exalará o seu último suspiro. Em geral, não venho para avisar as pessoas, mas você é um grande imperador, é só por respeito a você." O imperador ficou com tanto medo que acordou suando sem saber o que fazer. A única coisa em que podia pensar era chamar todos os sábios, astrólogos, profetas e descobrir o significado do sonho. Pensa-se que a análise dos sonhos tenha começado com Sigmund Freud,
Mas isso não é verdade. Ela nasceu com esse imperador 1000 anos atrás. No meio da noite, todos os profetas de sua capital, todos os sábios, todos os que estavam envolvidos de algum modo com o futuro, os que liam os sonhos, foram chamados e souberam da história. Esta era simples, mas eles haviam levado suas escrituras e começaram a discutir uns com os outros. Esse não pode ser o sentido, ou esse tem de ser o sentido. Eles desperdiçaram tempo. O sol começou a nascer. O rei tinha um velho criado a quem tratava como a um pai, porque o pai dele morrera muito cedo. O filho era muito jovem e o velho rei dera a tutela do filho a esse servo, dizendo-lhe: cuide para que ele se torne o meu sucessor e não ponha o reino a perder. O servo fizera isso e agora era um homem muito velho. Mas ele não era tratado como um servo, era quase tão respeitado quanto um pai. Ele se aproximou do imperador e disse: quero lhe dizer 2 coisas. Você sempre me ouviu. Não sou profeta nem astrólogo e não sei que tolice está acontecendo com as escrituras sendo consultadas. Uma coisa é certa: uma vez que o sol nasceu, o pôr do sol não está muito longe. E essas pessoas chamadas eruditas nunca chegarão a nenhuma conclusão em séculos. Num só dia, eles serão capazes de discutir, destruir os argumentos uns dos outros, mas você não pode esperar que eles cheguem a um consenso, a uma conclusão. Que eles tenham suas discussões. Minha sugestão é: você tem o melhor cavalo do mundo. Esses eram os dias dos cavalos. Você pega o cavalo e foge deste palácio o mais rápido possível. Isso é certo. Você não deverá estar aqui. Você deverá estar longe. Era lógico, racional, embora muito simples. O imperador deixou essas pessoas muito inteligentes e sábias discutindo. Elas nem sequer perceberam que ele partira. Certamente ele tinha um cavalo que valia um império. Ele tinha muito orgulho do cavalo. Não se sabia de outro que tivesse a sua força. E havia amor entre o cavalo e o imperador, uma profunda afinidade, um tipo de sincronicidade. O imperador disse ao cavalo: parece que minha morte está prestes. Aquela sombra não era outra coisa senão a morte. Você tem de me levar para tão longe quanto possível deste palácio. O cavalo meneou a cabeça e cumpriu a promessa. Quando anoitecia e o sol se punha, eles estavam a centenas de milhas do seu reino. Tinham entrado disfarçados num outro reino. O imperador estava muito feliz. Ele desceu do cavalo e o estava amarrando a uma árvore, porque nem ele nem o cavalo haviam comido. Assim ele disse ao cavalo: obrigado, meu amigo. Agora providenciarei o seu alimento e o meu. Estamos tão distantes, não há por que ter medo. Mas você confirmou as histórias que foram contadas a seu respeito. Você cavalgou como uma nuvem, velozmente. E enquanto ele estava amarrando o cavalo à árvore, a sombra escura apareceu e disse ao imperador: eu tinha medo de que você não fosse capaz de fazer isso, mas o seu cavalo é excelente. Também agradeço a ele. Este é o lugar e este é o momento. Eu estava preocupado. Você estava tão longe. Como poderia trazê-lo? O cavalo cumpriu o destino. Esta é uma história estranha, mas ela mostra que aonde quer que você vá horizontalmente, a qualquer velocidade, você terminará em algum cemitério. É estranho que a todo momento nossos túmulos estejam se aproximando de nós. Mesmo que você não arrede pé, seu túmulo está rumando para você. Em outras palavras, a linha horizontal do tempo é a mortalidade do homem. Mas se você pode alcançar o centro do seu ser, o silêncio do seu centro mais íntimo, você pode ver 2 estradas, uma horizontal, outra vertical. Você ficará surpreso ao saber que a cruz cristã não é de modo algum cristã. É um símbolo antigo, oriental, ariano, a suástica. Eis porque Adolf Hitler, que pensava que era detentor do sangue ariano mais puro, escolheu a suástica como o seu símbolo.
Uma suástica não é nada mais do que duas linhas que se cruzam. Na Índia, sem saber por quê, no começo de cada ano, homens de negócio começam seus novos livros de escrituração com uma suástica. A cruz cristã é simplesmente uma parte da suástica, mas ela também representa a mesma coisa, o vertical, o horizontal. As mãos de Cristo estão na horizontal, sua cabeça e seu corpo apontam numa direção diferente. Num momento de meditação, você de repente vê que pode mover-se em duas direções, na horizontal e na vertical. A vertical é feita de silêncio, beatitude, êxtase. A horizontal é feita de mãos, de trabalho, do mundo. Quando um homem se reconhece como uma encruzilhada, ele não pode ser desinteressado, não pode deixar de intrigar-se quanto à vertical. A horizontal ele conhece, mas a vertical abre uma porta para a eternidade, onde a morte não existe, onde a pessoa simplesmente se torna cada vez mais parte do todo cósmico, onde a pessoa perde todas as formas de escravidão, até mesmo a escravidão do corpo. Gautama Buda costumava dizer: o nascimento é dor, a vida é dor, a morte é dor. O que ele estava dizendo era que mover-se na linha horizontal é ser constantemente infeliz, é sofrer. Sua vida não pode ser uma vida de dança, de alegria. Se isso for tudo, então o suicídio é a única solução. Essa é a conclusão a que chegou a filosofia ocidental e contemporânea do existencialismo, a filosofia de Jean-Paul Sartre, de Jaspers, de Heidegger, de Kierkegaard e de outros, a de que a vida é sem sentido. No plano horizontal ela é, porque é simplesmente agonia, dor, doença e velhice. E você está aprisionado num corpo pequeno, enquanto sua consciência é tão grande quanto todo o universo. Quando a vertical é descoberta, a pessoa começa a se mover na linha vertical. Essa linha não significa que você tem de renunciar ao mundo, mas certamente significa que você não é mais do mundo, que o mundo se torna efêmero, perde a importância. Isso não quer dizer que você tem de renunciar ao mundo e fugir para as montanhas e os mosteiros. Quer dizer simplesmente que, onde quer que você esteja, você começa a viver uma vida interior que antes não era possível. Antes você era um extrovertido. Agora você se torna uma pessoa introvertida. No que concerne ao corpo, você pode arranjar-se bem facilmente, tendo em vista a lembrança de que você não é o corpo. Mas este pode ser usado de muitas maneiras para ajudá-lo a se mover na linha vertical. A penetração da linha vertical, um raio de luz que penetra as trevas da sua vida horizontal, é o começo da iluminação. Você parecerá o mesmo, mas não será o mesmo. Aos que veem as coisas claramente, a eles você não parecerá o mesmo, e pelo menos para você mesmo, você nunca parecerá o mesmo e nunca poderá ser o mesmo. Você estará no mundo, mas o mundo não estará em você. As ambições, os desejos, o ciúme começarão a se evaporar. Nenhum esforço para deixar de lado essas coisas será necessário. Basta um movimento seu na linha vertical e eles começam a desaparecer. Porque eles não podem existir na linha vertical. Eles só podem existir na escuridão do horizontal, onde todo mundo está em competição, todo mundo está cheio de luxúria, cheio de vontade de poder, de um grande desejo de dominar, de se tornar alguém especial. Na linha vertical, simplesmente desaparecem todas essas formas de estupidez. Você fica muito leve, sem peso, como uma flor de lótus. Ela está na água, mas a água não a toca. Você permanece no mundo, mas o mundo já não exerce impacto sobre você. Pelo contrário, você começa a influenciá-lo, não com esforço consciente, mas só pelo seu ser, pela sua presença, pela sua graça, pela sua beleza. À proporção que cresce interiormente, ele começa a estender-se ao redor. Isso sensibilizará as pessoas de coração aberto e deixará com medo as de coração fechado, só de janelas e portas fechadas.
elas não entrarão em contato com alguém assim. E para se convencer do motivo pelo qual não estão entrando em contato com uma pessoa assim, elas acharão 1001 desculpas, 1001 mentiras, mas o fato fundamental é que elas têm medo de se expor. O homem que está se movendo verticalmente torna-se quase um espelho. Se você se aproximar dele, verá a verdadeira face que pertence a você. Verá a sua feiura, a sua ambição contínua, o pratinho com que mendiga. Talvez outra história possa ajudá-lo. No começo de uma manhã, um homem, um mendigo que pedia esmolas numa tigela, entrou no jardim do rei. O rei costumava sair para andar de manhã. Caso contrário, seria impossível encontrar o rei, particularmente no caso do mendigo. Toda a burocracia o impediria disso. Assim, o mendigo escolheu um momento em que não havia nenhuma burocracia, quando o rei teve vontade de ficar sozinho, em silêncio com a natureza, para sorver a beleza e a vida que se via na natureza. O mendigo o encontrou ali. O rei disse: "Esse não é o momento. Não recebo ninguém." O mendigo disse: "Eu sou um mendigo. Sua burocracia é muito difícil e para um mendigo é impossível vê-lo. Eu insisto em que o senhor me conceda uma audiência." O rei só pensava em se livrar dele. Ele disse: "O que você quer? É só dizer e terá. Não perturbe a minha manhã de silêncio." O mendigo disse: "Pense 2 vezes antes de me oferecer algo." O rei disse: "Você parece um homem estranho." Em primeiro lugar, entrou no jardim sem permissão, insistindo para ter uma audiência com o rei. E agora ordeno que diga tudo o que quer. Não perturbe a minha paz nem o meu silêncio." O mendigo riu. Ele disse: "A paz que sofre perturbações não é paz, e o silêncio que sofre perturbações é apenas um sonho, não uma realidade." Agora o rei olhou para o mendigo. Ele estava dizendo algo de muita importância. O rei pensou: ele certamente não parece ser um mendigo comum. E o mendigo disse novamente: "Eu quero que o senhor reflita sobre isso, porque o que eu quero é que o senhor apenas encha a minha tigelinha com alguma coisa para que eu me vá, mas ela tem de estar cheia." O rei gargalhou e disse: "Você é louco. Você acha que a sua tigela não pode ser cheia?" Chamou o tesoureiro e ordenou: "Encha a tigela dele de diamantes e pedras preciosas." O tesoureiro não tinha ideia do que havia acontecido. Ninguém enche a tigela de um mendigo com diamantes. E o mendigo lembrou ao tesoureiro: "Não se esqueça, enquanto a tigela não estiver cheia, não arredarei pé daqui." Tratava-se de uma disputa entre um mendigo e um rei. E então aconteceu algo muito estranho. À proporção que os diamantes eram colocados na tigela do mendigo, nesse momento eles desapareciam. O rei ficou perplexo, mas disse: "Independentemente do que aconteça, mesmo que todo o meu tesouro se perca, não posso ser derrotado por um mendigo. Derrotei grandes imperadores." E todo o tesouro desapareceu. O rumor chegou à capital e milhares de pessoas se juntaram para ver o que estava acontecendo. Eles nunca tinham visto o rei trêmulo durante um colapso nervoso. Finalmente, quando mais nada restava dos tesouros e a tigela ainda estava tão vazia quanto antes, o rei caiu aos pés do mendigo e disse: "Você terá de me perdoar. Eu não entendi. Nunca pensei sobre essas coisas. Eu fiz o melhor que pude, mas agora não tenho mais nada a oferecer a você. Pensarei que você me perdoou se puder me contar o segredo da sua tigela. É uma tigela estranha. Apenas alguns diamantes a teriam enchido, mas ela consumiu todo o tesouro." O mendigo riu e disse: "O senhor não precisa se aborrecer. Essa não é uma tigela de mendigo. Achei um crânio humano e com ele fiz essa tigela." Ele não esqueceu o seu velho hábito. Já olhou na sua própria tigela, na sua cabeça? Dê-lhe qualquer coisa e ela pedirá cada vez mais. Ela só conhece uma linguagem: mais. Ela sempre está vazia. É sempre uma mendiga. Na linha horizontal só existem mendigos.
porque todos estão se precipitando para o mais, e o mais não pode ser satisfeito. Não que você não possa chegar a uma posição a que aspire, mas no momento em que você chega, há posições mais elevadas. No momento talvez haja uma cintilação de felicidade, e no momento seguinte novamente o mesmo desespero e a mesma corrida para mais. Você não pode satisfazer a ideia do mais. Intrinsecamente, ela não é passível de ser satisfeita. E essa é a linha horizontal, a linha do mais e mais. O que é a linha vertical? A do ser cada vez menos e menos, a ponto do vazio absoluto, a ponto de não ser ninguém, a ponto de ser apenas um nome, escrito não na areia, mas na água. Você acabou de assinar e já desapareceu. O homem da linha vertical é o sannyasi autêntico, o que está imensamente feliz por ser ninguém, imensamente feliz com sua pureza interior devida ao vazio, porque só o vazio pode ser puro. Está absolutamente feliz com a sua nudez, porque só o nada pode estar em harmonia com o universo. Quando acontece essa sintonia com o universo, você não existe mais, de certo modo. Num sentido ultrapassado, você não existe mais. Mas você, pela primeira vez, é todo o universo. Até mesmo as estrelas distantes estão dentro de você. O seu nada pode contê-las, as flores e o sol e a lua, e toda a música da existência. Você não é mais um ego. O seu eu desapareceu, mas isso não significa que você tenha desaparecido. Pelo contrário, o momento em que o seu eu desaparece, você aparece. É esse o grande êxtase de ser sem o sentimento do eu, sem o sentimento de qualquer ego, sem pedir nada mais. O que mais se pode pedir? Você não tem nada. Nesse nada, sem conquistar, você se tornou todo o universo. Assim, as aves canoras não estão cantando apenas fora de você. Elas parecem estar fora porque esse corpo cria barreiras. Na linha vertical, você se torna cada vez mais consciência e cada vez menos corpo. Toda a identificação com o corpo desaparece. No nada, essas aves estarão dentro de você. Essas flores, essas árvores e essa bela manhã estarão em você. Na realidade, não há nenhum fora. Tudo se tornou a sua visão. E você não pode ter uma vida mais rica do que quando tudo se tornou o seu interior. Quando o sol e a lua e as estrelas e todo o infinito do tempo e do espaço estão dentro de você, o que mais você quer? Esse é exatamente o sentido da iluminação. Tornar-se tão não existente na condição de ego que toda a existência oceânica se torna parte de você. Kabir, um grande místico indiano, não recebeu uma educação formal, mas fez declarações muito significativas. Ele corrigiu uma delas antes de morrer. Ele fizera uma bela declaração por escrito quando era jovem. Ela era: assim como uma gota de orvalho escorre da folha de lótus ao sol da manhã, brilhando como uma pérola para o oceano, ele disse: o mesmo aconteceu comigo. Suas palavras são: tenho procurado, meu amigo. Em vez de encontrar, eu me perdi no cosmos. A gota desapareceu no oceano. Pouco antes de morrer, quando fechava os olhos, ele pediu a seu filho, Kamal: por favor, mude a minha declaração. Kamal disse: sempre suspeitei que havia algo de errado nela. E ele mostrou-lhe o que escrevera, e a declaração já havia sido corrigida. A correção, mesmo antes que Kabir compreendesse, já tinha sido feita. Eis porque Kabir o chamou de Kamal. Você é um milagre. Kamal quer dizer milagre. E o homem era um milagre. Ele alterara a frase conforme o desejo de Kabir. Meu amigo, eu estava buscando e me procurando. Em vez de me achar, descobri todo o mundo, todo o universo. A gota de orvalho não desapareceu no oceano, mas o oceano desapareceu na gota de orvalho.
E quando o oceano desaparece na gota, a gota de orvalho está simplesmente perdendo seus limites, nada mais. Na linha vertical, você se torna cada vez menos, e um dia você não existe mais. Um mestre zen, Rinzai, tinha um hábito absurdo, mas belo. Todas as manhãs, quando acordava, antes de abrir os olhos, dizia: Rinzai, você ainda está aqui? Seus discípulos diziam: que tipo de tolice é essa? Ele respondia: estou esperando o momento em que a resposta será: não, a existência está, mas Rinzai não está. Esse é o pico máximo a que a consciência humana pode chegar. Essa é a bênção máxima, e a menos que a pessoa alcance esse pico, ela continuará vagando em caminhos obscuros, cega, sofrendo, infeliz. Talvez acumule muito conhecimento, talvez se torne uma grande estudiosa, mas isso não ajuda. Só uma coisa muito simples, é a essência de toda experiência religiosa, e isso é a meditação. Você mergulha dentro de si. Será difícil sair da multidão dos seus pensamentos, mas você não é um pensamento. Você pode sair da multidão, pode criar certa distância entre você e seus pensamentos, e à medida que a distância aumenta, os pensamentos começam a cair como folhas mortas, porque é você e a sua identidade com os pensamentos que lhes dão alimento. Quando você não os alimenta, os pensamentos não podem existir. Você já deparou com algum pensamento em algum lugar subsistindo por si mesmo? Procure ser apenas indiferente. A palavra de Gautama Buda é upeksha. Seja apenas indiferente a toda a mente e certa distância será criada. Então, siga até um ponto em que todo o alimento para os pensamentos termine. Eles simplesmente desaparecem. São bolhas de sabão. E no momento em que todos os pensamentos desaparecem, você se achará na mesma situação perguntando: Rinzai, você ainda está aí? E você esperará por esse grande momento, essa grande e rara oportunidade em que a resposta será: não. Quem é esse fulano chamado Rinzai? Esse silêncio é meditação. E ela não é um talento especial. Ninguém pode ser um Picasso, um Rabindranath, um Michelangelo. Esses são talentos especiais, mas todo mundo pode ser iluminado, mesmo não se tratando de um talento. Trata-se da sua natureza intrínseca, da qual você não está consciente. E você permanecerá assim se continuar cercado de pensamentos. A consciência da sua realidade máxima só surge quando nada há que a impeça, quando não existe nada à sua volta. A linha vertical é rara. Ela talvez seja a única coisa rara na existência, porque o leva na jornada da eternidade e da imortalidade. As flores que desabrocham nesses caminhos são inconcebíveis por meio da mente, e as experiências que acontecem são inexplicáveis. Mas, de um modo muito estranho, o próprio homem se torna a expressão. Seus olhos mostram a profundidade do seu coração. Seus gestos, a graça do movimento vertical. Toda a sua vida se irradia, pulsa e cria um campo de energia. Os que são preconceituosos, os que já estão determinados e prontos, sinto pena deles. Mas os que estão abertos, sem preconceitos, que ainda não estão prontos, esses começarão a sentir imediatamente a pulsação, a energia radiante. E certa sincronicidade pode acontecer entre o coração do homem na vertical e o coração de quem ainda não está na vertical. No momento em que a sincronicidade acontece, nesse mesmo momento, você também começa a se mover verticalmente. Essas palavras são simplesmente para explicar as coisas não passíveis de explicação apenas por meio de palavras. As leis do envelhecimento. Todo mundo está envelhecendo. Desde o dia em que você nasceu, você tem estado envelhecendo. A cada momento, a cada dia. A infância é um fluxo, assim como a juventude. Só a velhice não acaba nunca, porque ela termina. Essa é a qualidade única da velhice, levá-lo ao repouso máximo.
Mas, se você quiser saber de algumas leis que servem para a meia-idade, pelo que sei, nunca fui criança, nunca fui jovem, nunca fiquei velho e nunca morrerei. Só sei de uma coisa em mim que é absolutamente inalterável e eterna. Mas, em consideração a vocês, há muitas leis sobre a velhice, porque no mundo todo as pessoas envelhecem, e muitos pensadores têm refletido sobre o que é a velhice. A primeira lei é a derradeira lei do nunca. Obviamente é sobre a velhice. A lei pode ser a primeira e a última. Nunca especule sobre aquilo que se pode conhecer com certeza. Você sabe perfeitamente bem que está envelhecendo, portanto, não faça especulações sobre isso, o que o tornará mais infeliz. A lei é bela. Nunca especule sobre aquilo que se pode conhecer com certeza. Na realidade, nada é certo na vida a não ser a morte. É possível especular sobre tudo, mas não sobre a morte. E a velhice é apenas a porta que se abre para a morte. A meia-idade é quando você começa a trocar suas emoções pelos sintomas. Você sabe que está envelhecendo quando uma garota diz não, e tudo o que você sente é alívio. A velhice é quando você começa a apagar as luzes por economia, em vez de apagá-las por motivos românticos. A velhice é aquele período da vida em que a ideia que você tinha de avançar vai serenando. A velhice é quando você pode fazer exatamente o que fazia, mas não tem vontade de fazê-lo. A velhice é uma experiência misteriosa, mas todas essas leis foram descobertas pela mente ocidental. Não pude descobrir ninguém em toda a literatura do Oriente que falasse sobre a velhice desse modo. Pelo contrário, a velhice foi louvada imensamente. Se a sua vida prosseguiu simplesmente na linha horizontal, você é apenas um velho. Mas se a sua vida, a sua consciência, prosseguiram verticalmente para cima, então você atingiu a beleza e a glória da velhice. A velhice no Oriente tem sido sinônimo de sabedoria. Esses são os dois caminhos. Um é horizontal, da infância para a juventude, desta para a velhice e desta para a morte. O outro é vertical, da infância para a juventude, desta para a velhice e desta para a imortalidade. A diferença na qualidade de ambas as dimensões é imensa, incalculável. O homem que simplesmente se torna jovem e então envelhece e depois morre, permaneceu identificado com o seu corpo. Ele não conheceu nada sobre o ser, porque o ser nunca nasce nem morre. Ele sempre existe, sempre existiu, sempre existirá. Ele é toda a eternidade. Na linha vertical, a criança se torna um jovem, mas a juventude na linha vertical será diferente da juventude na linha horizontal. A infância é inocente, mas esse é o ponto a partir do qual essas duas dimensões se afastam. A juventude na linha horizontal não é nada exceto sensualidade, sexualidade e todos os tipos de estupidez. A juventude na linha vertical é a busca da verdade, a busca da vida, o desejo de se conhecer. Na linha horizontal, a velhice está simplesmente vacilando, com medo da morte. Não pode pensar em nada senão num cemitério e na escuridão que avança cada vez mais negra. Não pode conceber a si mesma exceto como um espectro. Na linha vertical, a velhice é uma celebração. Ela é tão bela quanto o homem foi um dia. A juventude é um pouco tola. É obrigada a existir, não tem experiência, mas a velhice passou por todas as experiências, boas e más, certas e erradas, e chegou a um estado em que não é mais afetada por nenhuma coisa envolvida com o corpo ou a mente. É uma saudação de boas-vindas. A velhice na linha vertical está mantendo a porta aberta para que entre o derradeiro convidado. Não é um fim, é o começo de uma vida real, de um ser autêntico. Portanto, sempre faço distinção entre envelhecer e crescer. Muito poucas pessoas tiveram a sorte de crescer. O resto da humanidade só tem envelhecido, e naturalmente todos caminham para a morte.
Só na linha vertical é que a morte não existe. Esse é o caminho para a imortalidade, para a divindade. E, naturalmente, quando a pessoa envelhece nessa dimensão, ela tem graça e beleza, compaixão e amor. Isto já foi dito tantas vezes. Há uma declaração nas escrituras budistas de que, à medida que Buda foi ficando mais velho, foi ficando mais bonito. Considero isso um verdadeiro milagre. Não andar sobre as águas, pois qualquer bêbado pode tentar fazer isso. Não transformar água em vinho, pois qualquer criminoso pode fazer isso. Este é o verdadeiro milagre. Buda ficou mais bonito do que era na juventude. Ele ficou mais inocente do que era na infância. Isso é crescimento. A menos que você esteja seguindo na linha vertical, você está perdendo todas as oportunidades da vida. Quando você segue na linha vertical diariamente, você está se aproximando da vida e não se afastando dela. Então, o seu nascimento não é o começo da morte, ele é o começo da vida eterna. Só 2 linhas e tanta diferença. O Ocidente nunca pensou sobre isso. A linha vertical nunca foi mencionada, porque eles nunca foram criados numa atmosfera espiritual onde as reais riquezas estão dentro de você. Mesmo que pensem em Deus, pensam nele do lado de fora. Gautama Buda poderia negar a Deus. Eu nego a Deus. Não há absolutamente nenhum Deus, pelo simples fato de que queremos que você se volte para dentro. Se Deus existe, ou qualquer coisa semelhante, ele tem de ser encontrado dentro de você. Tem de ser encontrado na sua própria eternidade, no seu próprio êxtase. Pensar em si mesmo como apenas uma estrutura que envolve o corpo e a mente é a ideia mais perigosa que ocorreu às pessoas. Isso destrói toda a sua graça, toda a sua beleza, e elas constantemente estremecem e têm medo da morte, tentando manter a velhice tão longe quanto possível. No Ocidente, se você disser a uma mulher idosa, "Você parece tão jovem", e se ela souber que não é mais jovem, ela se postará diante do espelho por horas para conferir se nela permanece algum traço da juventude. Mas ela não negará isso. Estará imensamente feliz. No Oriente, ninguém diz a uma mulher idosa, "Você parece tão jovem". Pelo contrário, a velhice é tão respeitada e amada que dizer a alguém "você parece ter menos idade do que tem" é considerado um insulto. Lembro-me de um incidente que aconteceu. Eu estava hospedado na casa de uma família e eles estavam muito interessados em alguém que lesse as mãos. Eles gostavam de mim e eu costumava ir pelo menos 3 vezes por ano à casa deles e ficar lá no mínimo 3 ou 4 dias de cada vez. Certa vez, numa dessas visitas, sem me consultar, haviam conseguido que uma pessoa que lia as mãos fosse até lá, examinasse minhas mãos e dissesse algumas coisas sobre mim. Quando eu vim a saber disso, tudo já estava arranjado. A pessoa que lia as mãos estava sentada na sala de estar. Assim eu disse, "Está bem, vamos nos divertir também." Mostrei-lhe a mão, ele a examinou e disse, "Você deve ter pelo menos 80 anos." Evidentemente, uma das filhas do casal ficou nervosa. "Isso é estupidez. Que forma de ler as mãos é essa?" Naquele momento eu não estava com mais do que 35 anos. Até um homem cego poderia ter calculado a diferença entre 35 e 80 anos. Ela ficou realmente zangada e me disse, "Não tenho mais conversa com esse sujeito. Que mais ele pode saber?" Eu disse, "Você não entende. Você é ocidentalizada, educada segundo o estilo ocidental. Você viveu no Ocidente, onde se educou, e não pode entender o que ele está dizendo." Ela disse, "O que ele está dizendo? Está muito claro que não há o que entender. Ele está simplesmente mostrando a sua estupidez. Um jovem de 35 anos e ele está dizendo que você tem 80 anos?" Eu contei-lhe uma história sobre Ralph Waldo Emerson. Um homem perguntou a Emerson qual é a sua idade. Emerson disse, mais ou menos 360 anos. O homem não podia acreditar no que ouvia, e ele sempre acreditara que Emerson era um homem da verdade.
O que tinha acontecido? Um lapso de língua? Ele tinha ficado senil? Ou estava brincando? Para esclarecer as coisas, ele disse: Eu não ouvi o que o senhor disse. Só me diga quantos... Emerson disse: Você ouviu bem. 360 anos. O homem disse: Eu não posso acreditar nisso. O senhor não parece ter mais de 60 anos. Emerson disse: Você tem razão, de certo modo. Na vertical tenho 360 anos. Na horizontal tenho 60 anos. Talvez ele tenha sido o primeiro ocidental a usar essa expressão referindo-se à horizontal e à vertical. Emerson estava imensamente interessado no Oriente e teve alguns vislumbres que o aproximaram dos videntes dos Upanishads. Ele disse: De fato, vivi 60 anos. Você tem razão. Mas em 60 anos vivi o quanto você não poderá viver nem sequer em 360 anos. Vivi 6 vezes mais. A linha vertical não conta os anos, conta as suas experiências. E na linha vertical está todo o tesouro da existência, não só a imortalidade, não só um sentimento de divindade, mas a primeira experiência de amor sem ódio, a primeira experiência de compaixão, a primeira experiência de meditação, a primeira experiência da grande explosão da iluminação. Não é uma coincidência que no Ocidente a palavra iluminação não tenha o mesmo sentido que tem no Oriente. Eles dizem que, depois da Idade das Trevas, veio a Idade da Luz. Eles se referem a pessoas como Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers como gênios iluminados. Não entendem que eles estão usando mal uma palavra, afundando-a na lama. Nem Bertrand Russell, nem Jean-Paul Sartre, nem Karl Jaspers são iluminados. A iluminação não acontece na linha horizontal. Mesmo na velhice, Jean-Paul Sartre ainda estava correndo atrás de jovens. Bertrand Russell trocou de mulher muitas vezes e viveu muito tempo na linha horizontal, quase um século, mas até na velhice seus interesses foram tão idiotas quanto os dos jovens. O Oriente entende que a palavra iluminação não tem nada que ver com gênio, não tem nada que ver com intelecto. Tem que ver com descobrir o seu ser real, autêntico. É descobrir Deus dentro de você. Assim, você não deve se preocupar com as leis. Elas estão todas na linha horizontal. Na linha vertical, há amor e não leis. Há a experiência cada vez maior de se tornar mais espiritualizado e menos físico, dado à meditação e cada vez menos preocupado, mais divino e cada vez pertencendo menos a este mundo material e banal em que nos vemos tão enredados. Na linha vertical, aos poucos, você sente que os desejos desaparecem, bem como a sexualidade, a ambição, a vontade de poder. Sua servidão desaparece em todos os seus aspectos, religioso, político, nacional. Você se torna mais de um indivíduo e, com sua individualidade crescendo clara e luminosa, toda a humanidade está se tornando una aos seus olhos. Você não pode fazer discriminações. Há grandes experiências na linha vertical. Na linha horizontal só há declínio. Nesta, o velho vive no passado, pensa naqueles dias belos, naquelas 1001 noites em que era jovem. Também pensa nos tempos gloriosos, quando não havia nenhuma responsabilidade e ele era uma criança que corria atrás de borboletas. Na realidade, durante toda a sua vida ele esteve correndo atrás de borboletas, mesmo na velhice. Na linha horizontal, eis o que acontece. À medida que você envelhece, você se torna cada vez mais enfeitiçado pelos desejos, porque agora você sabe que à frente só existe a morte. Assim, você quer desfrutar tanto quanto possível, embora isso se torne difícil porque, fisicamente, você perdeu energia. Assim, o velho na linha horizontal se torna sexual cerebralmente. Ele está pensando continuamente em sexo. O velho não tem mais nada para fazer senão pensar. E pensar em mais o quê? Ele imagina mulheres bonitas. O velho está pensando continuamente no passado. Essa é a psicologia.
A criança pensa no futuro porque ela não tem passado. Não há como pensar no passado. Ela não tem nenhum ontem. Ela pensa nos dias que virão, em toda a sua longa vida. Em 70 anos ela pode fazer muito. Ela quer crescer depressa para fazer as coisas que todos os adultos estão fazendo. O velho não tem futuro. Futuro significa morte. Ele nem sequer tem vontade de falar sobre o futuro. Este o faz tremer, significa o túmulo. Ele fala sobre o passado. E o mesmo é verdade sobre os países. Por exemplo, um país como a Índia nunca pensa no futuro. Isso significa que ela envelheceu. É sintomático. A Índia sempre pensa no passado. Continua encarnando o drama da vida de Rama e Sita, por séculos a mesma história. Toda a aldeia encena esse drama. Continua pensando em Buda e Mahavira e Adinata, no Rigveda e nos Upanishads. Tudo passou. Agora o país está simplesmente esperando para morrer. Não há nenhum futuro. De acordo com a ideia indiana, e essa é a ideia da velha mentalidade, a mente do homem velho, a melhor época foi há milhões de anos atrás. Era chamada de Satyuga, a Era da Verdade. Depois disso, o homem começou a cair. Você pode ver o paralelo psicológico. Há 4 idades: infância, a juventude, meia-idade e velhice. De acordo com essas 4 idades, ele projetou 4 idades para a própria vida. A primeira era inocente, semelhante a uma criança muito equilibrada. Eles dão o exemplo de que ela tem 4 pernas como uma mesa, perfeitamente equilibrada. E então o declínio começa. Na Índia nunca existiu a ideia de evolução, mas pelo contrário, só a ideia oposta. A palavra nem mesmo é usada no Ocidente. Você pode nunca ter ouvido essa palavra, mas na Índia eles têm refletido sobre a involução, não sobre a evolução. Estamos encolhendo, estamos caindo. No segundo estágio da queda perde-se uma perna, a mesa fica com 3 pernas. Ainda está equilibrada, mas não tanto quanto estava quando tinha 4 pernas. No terceiro estágio, ela perde outra perna. Agora só se sustenta com 2 pernas. Seu desequilíbrio é absoluto. E este é o 4º estágio. Nem há mais 2 pernas. Você se mantém sobre uma perna. Por quanto tempo poderá suportar? O primeiro estágio é chamado de Satyuga, a idade da verdade. O segundo simplesmente recebe o nome em função do número. Treta é o terceiro, porque só restam 3 pernas. O terceiro estágio é chamado de Dwapar. Dwa é uma palavra sânscrita, passando por muitos outros idiomas, finalmente tornou-se 2. E a 4ª era, eles chamam de Kali Yuga, a Idade das Trevas. Estamos vivendo na Idade das Trevas. Isso é o que pensa o velho, que à frente só há escuridão e nada mais. A criança pensa no futuro dourado. O velho pensa no passado dourado, mas isso só acontece na linha horizontal. Na linha vertical, o passado é dourado, o presente é dourado, o futuro é dourado. É uma vida de muita celebração. Assim, em vez de se aborrecer com as leis da velhice, pense sobre em que linha o seu trem está se movendo. Ainda há tempo para mudar de trem. Sempre há tempo para mudar de trem porque, de momento a momento, essa bifurcação está disponível. Você pode trocar do horizontal para o vertical. Só isso é importante. Sintomas. O estranho na sala de visita. Uma mulher mais velha diz que notou no seu comportamento uma mudança que ela acha perturbadora. Às vezes percebo que estou com muita raiva sem grande razão. Ela passa depressa, mas eu não estava consciente dela antes. Talvez eu sempre a tenha